repercutiu a história do interesse do Boca, ou do tal interesse em cima do Zubeldia por aí? Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Muito bom dia, Mari, a todos os comentaristas e fãs de esportes. Olha só, na verdade pouco, quase nada, porque ontem à tarde eu conversando com alguns amigos jornalistas lá da Argentina, inclusive colegas da ESPN Argentina, esse interesse é mais ou menos para tentar explicar ao torcedor. O Boca tá sem técnico, o Riquelme tá procurando um técnico pro Boca. O Luiz Zubeldia é um dos muitos nomes, mas tem muita gente na frente dele. Tem muita gente na frente dele. Ele seria talvez o plano E, plano F, plano G da equipe do Boca Juniors. Tem muita gente que é plano A, B e C e que o Boca vai tentar. Então é uma das últimas cartadas do Boca. Por isso que aqui no São Paulo seguiu vida normal, treino normal ontem, treino normal hoje. Eu tinha conversado com pessoas do São Paulo que me garantiram que não chegou nada nem do Boca, nem do representante do Zubeldia, absolutamente nada. E o São Paulo está bem tranquilo em relação ao término desta temporada. Esses 10 jogos que podem dar ao tricolor, ou que devem dar ao tricolor, é isso que o São Paulo busca, pelo menos a vaga na Libertadores da América do ano que vem. Então o Zubeldia segue tranquilaço, dirigindo São Paulo, trabalhando com São Paulo, pensando no jogo contra o Cuiabá. Os bastidores estão quentes agora por outro motivo, Bruno e companheiros. Está sendo votado hoje até às 17 horas, voto eletrônico no Conselho Deliberativo, a aprovação daquilo que a gente trouxe aqui na ESPN há mais ou menos uns 20 dias, que é o acordo com o Fundo de Investimento Galápagos. Para resumir bem rapidamente o que vai acontecer, se aprovado e assinado o contrato, esse fundo vai aportar uma grana no São Paulo boa. Com esse aporte, o São Paulo zera as dívidas bancárias e fica com dívidas somente com este fundo, que serão pagas até 2030. Isso vai amenizar em cerca de 12 milhões ao mês os juros bancários que o São Paulo paga. Mesmo assim, o presidente Casares ontem deu uma declaração dizendo que o torcedor deve esperar um 2025 bem austero, sem muitos investimentos, com o futebol ainda não podendo contratar aquilo que a torcida sonha. Dentro de campo, jogo contra o Cuiabá. O jogo será sábado no Mato Grosso, Caleri e Alan Franco fora, Nestor volta, mas a grande novidade deverá ser o Ferreirinha, depois de um bom tempo, está trabalhando forte esta semana para ficar à disposição do técnico Luiz Zubeldia. Hoje tem aniversário do Morumbis, 64 anos de história, e em relação ao jogo contra o Vasco, no desmembramento da tabela ontem pela CBF, o jogo será quarta-feira após data FIFA, dia 16. São Paulo não pode mandar no Morumbis, tem shows. A opção é Brasília, se não puder pelo regulamento, Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz do Botafogo, deve ser o palco da partida, companheiros. Bora falar agora sobre o São Paulo, informação importante. O Tricolor estima faturar 18 milhões de reais com a série de 6 shows do Bruno Mars no Morumbi. Essa série abre nessa próxima sexta-feira e só se encerra no domingo da outra semana, obviamente que com algum intervalo de dias. São Paulo imagina ser capaz de faturar 3 milhões de reais por apresentação. Há um valor fixo por data de alugado do estádio, além de um percentual que o São Paulo fatura com alimentos e bebidas. E é somando tudo isso que o Tricolor estima ser capaz de faturar 18 milhões de reais. Só a título de comparação, nas apresentações do Coldplay na temporada passada, São Paulo ficou com 6 milhões de reais, 3 vezes mais faturamento na comparação com o Coldplay. Isso sem falar que a Live Nation, empresa que operacionaliza os shows no Morumbi, já havia pago ao São Paulo 60 milhões de reais no ano passado pela exclusividade de shows no estádio por 5 anos. Só para completar, queria contar quantos jogos o São Paulo precisa para faturar esses 18 milhões de reais com os shows do Bruno Mars. A média de lucro líquido que o São Paulo tem com bilheteria nos jogos do Brasileiro é de 1.700.000 reais, pouco mais de 1.700.000. Então, fazendo uma conta e arredondando, dá para dizer que o Tricolor precisaria de 10 partidas do Campeonato Brasileiro como mandante para faturar o que vai vencer, o que vai lucrar com os shows do Bruno Mars. Só para completar, assim que os shows terminarem, em 13 de outubro, o São Paulo promete replantar. Ele vai tirar todo esse gramado, que certamente vai estar bastante debilitado, e vai trocar por um gramado extremamente novo. Dessa maneira, não haverá possibilidade de o São Paulo enfrentar o Vasco da Gama, mas para a partida contra o Atlético Paranaense válida pelo Brasileirão, tudo já deve estar de volta ao normal. Hora de falar sobre o São Paulo, informação exclusiva. O São Paulo assinará às 2 da tarde dessa quinta-feira, a renovação de contrato de Rian Francisco, centroavante de 17 anos de idade, apontado como uma das grandes joias do São Paulo nos últimos tempos. 78 gols marcados nas categorias sub-17 e sub-20,
E olha que ele é extremamente jovem, tem só 17 anos de idade, completa 18 nos próximos dias. Detalhes sobre essa renovação de contrato. O novo vínculo será estendido até 30 de agosto de 2028. Multa rescisória de 60 milhões de euros ou 360 milhões de reais. O Tricolor será dono de 80% dos direitos econômicos, o SCA Brasil ficará com os outros 20%, acordo fechado com o Fabiano Costa, ex-volante do São Paulo, entre outros clubes, que se tornou empresário recentemente. Ele teve parceria com a Roc Nation nessa negociação. A Roc Nation se tornou uma das principais empresas do mundo, hoje representa, por exemplo, Endrick e Vinícius Júnior. Só para completar sobre o Real Francisco, se você ainda não o conhece, saiba que até os clubes europeus estão de olho nele. Porto e Ajax já demonstraram interesse, o que fez com que o São Paulo acelerasse esse processo de renovação. O Ajax, inclusive, ficou de mandar para a semana que vem um scout para São Paulo para acompanhar o atacante de perto. Só para completar sobre o Tricolor, outra informação importante, nessa quarta-feira houve, com cerca de 80% dos votos, a aprovação para a criação de um fundo de investimento do Tricolor. A intenção é destinar 240 milhões de reais para pagamentos imediatos, ou assim que possíveis, para dívidas emergenciais. Dessa maneira, o São Paulo pretende alongar o perfil das suas dívidas, deixando de gastar 70 milhões de reais por ano apenas com juros da dívida. Importante lembrar que a criação desse fundo fará com que o São Paulo tenha de atender algumas obrigações, entre elas investimentos mais moderados e obrigatoriedade de lucro anual. O teto de gastos para o São Paulo por temporada será de 350 milhões de reais. E o São Paulo também está se preparando para a próxima rodada do Brasileirão. O time vai enfrentar o Cuiabá fora de casa. A Amanda Barbosa vai contar pra gente como é que tá essa preparação pro jogo. Boa tarde, Amanda. Oi, Gabi. Boa tarde para você, boa tarde para todos. São Paulo folgou só um dia dessa semana, segunda-feira, voltou a trabalhar, então praticamente semana cheia aí para o Zubeldia trabalhar com o time que enfrenta o Cuiabá no fim de semana. A gente lembra que o desafio de São Paulo agora é só o Brasileirão, ficar ali no G4, né, garantir vaga na Libertadores do ano que vem. A equipe vai para essa partida com 3 desfalques, 3 jogadores suspensos, Alan Franco, Caleri e também o Eric. Então essa semana cheia vai ajudar o Zubeldia a trabalhar nisso também. Zubeldia que teve o nome ventilado no Boca Juniors no começo dessa semana, hein? Torcedor deu até aquela palpitação ali, né? O que acontece? Boca Juniors teve a saída do treinador aí no fim de semana e aí teve o nome dele ventilado. Uma apuração do GE. Globo deu conta de que houve um contato com representantes do time, com representantes do Zubeldia, mas o clube falou que não recebeu nenhuma proposta e que o Zubeldia também não falou nada. A gente lembra que ele chegou em abril e tem contrato com o São Paulo até o fim do ano que vem. O trabalho continua e o time joga no sábado. Amanhã treina de manhã, viaja à tarde para essa partida lá em Cuiabá, Gabi. Valeu, Amanda. Obrigada. Bom trabalho para você por aí. Muito bem, galera do São Paulo News. Sejam muito bem-vindos ao canal para falar sobre essa situação, né, do São Paulo que enfrenta o Cuiabá no próximo sábado. São Paulo que agora luta, né, por uma vaga no G4. Após as eliminações aí das Copas, a gente sabe que o título do Brasileirão ficou muito difícil, né, muito complicado. Restam apenas 10 rodadas, né, apenas 30 pontos aí para serem disputados. O São Paulo enfrenta o Cuiabá, que está numa situação muito complicada também no Brasileirão. Está na zona de rebaixamento, brigando muito, né, para não cair. Fez uma campanha tão boa ano passado e esse ano não consegue desempenhar o mesmo futebol. Creio que seja um dos fortes candidatos, né, a serem rebaixado juntamente do Atlético Goianiense, na minha opinião. Mas o São Paulo tem que fazer o papel dele. Não existe essa questão aí de ceder o jogo, né, para o Cuiabá conseguir conquistar os 3 pontos, para, quem sabe, né, afundar o Corinthians futuramente. Mas isso não existe, o São Paulo tem que fazer a parte dele, ainda mais um jogo importante desse, né, que vale o G4 para o São Paulo, que briga, né, pela Libertadores ano que vem. A gente não sabe ainda muito bem o time que o Zubeldia vai entrar em campo, mas a gente já sabe que o Alan Franco e o Caleri, né, que são peças importantes aí no time do São Paulo, não jogam por conta da suspensão. Provavelmente joga aí o Sabino e o André Silva nos respectivos lugares. São Paulo não jogou no meio da semana, ainda vai ter, né, a data FIFA. Então creio que o Zubeldia vá com o time completo, com força máxima para cima do Cuiabá, já que foi a única competição que restou para o São Paulo esse ano. Quem sabe, né, conquistar algo ano que vem. Fechou? Então já se inscreve no canal, deixa seu like também, que é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!